Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa. Uma semana aqui com Salomão Moiana, é sempre assim. Todos os domingos o decano do jornalismo moçambicano faz análise daquilo que foram os principais temas que marcaram a semana. Salomão, boa noite. Estamos cá mais uma vez para fazer a resenha semanal. Começamos pelo facto da semana que Salomão elegeu. Bom, eu elegi um facto da semana, um pouco tardiamente, quis falar dele na semana passada, mas queria ainda ouvir bem o assunto. É a estranha condenação do presidente do município de Maputo, Razak Manhique, num processo judicial controverso, na minha opinião, havido no Tribunal Judicial de Camavota. Então, há 2 semanas atrás, o Dr. Razak Manhique apareceu na imprensa. Aliás, o nome dele apareceu na imprensa como sendo uma pessoa que devia ser julgada no Tribunal de Camavota pelo crime de desobediência, alegadamente porque não havia respondido a várias notificações que tinham sido enviadas por um cidadão que reclama a titularidade de um espaço que fica na zona da Circular de Maputo, ali naquela zona perto da Dona Alice, onde se construiu a estrada circular. Ouvindo o advogado do Dr. Razak Manhique, que é o Dr. Raimundo Chambe, na primeira audiência que houve, tinha ficado para mim muito claro que, afinal de contas, havia um pequeno mal-entendido. Isto é, as notificações que consubstanciaram o tal crime de desobediência tinham sido todas elas respondidas. Então, o advogado, quando foi lá, levou consigo os carimbos, as provas de que o Ministério Público, quando solicitou determinadas informações, todas elas tinham sido respondidas oportunamente. E logo não havia crime de desobediência. E eu fiquei a pensar que também o juiz teria esse entendimento. Só que uma semana depois vem a sentença em que o juiz já não condena o presidente do município, condena o cidadão Razak Manhique no crime de desobediência, sobre um assunto que foi desencadeado muito antes dele pensar que algum dia seria presidente do Conselho Municipal de Maputo. É um assunto que vem do tempo do presidente, do primeiro mandato do Comis, nos anos de 2008, e que transitou para o presidente David Simango. Havia disputa entre 2 cidadãos de um espaço naquela zona da Dona Alice. Um dos cidadãos é o senhor França Macurra, que é um empresário, que era o dono do espaço, mas que o outro cidadão que levou o caso ao tribunal reclamava que o espaço era dele. Então, no fim de tudo isso, a Maputo Sul, que é a empresa que construi a circular, acabou indemnizando o França Macurra, ele saiu do barulho, e o outro, continuando a reclamar já na vigência do mandato do presidente David Simango, deram-lhe um terreno na Catembe, ao qual ele recusou ir ocupar. E hoje vem processar o atual presidente do município por esse caso. Parece-me um processo bastante forçado, e também a decisão tomada pelo juiz parece uma decisão que não carece de frequentar o curso de Direito para entender que não é assim que se resolve o problema. Primeiro, o demandado não podia ser a pessoa do presidente do município. Tinha que ser, não devia ser a pessoa de Razak Manhique, tinha que ser o presidente do município. Mas, de repente, porque esses fatos deram-se na alçada do município e não, aliás, o próprio Razak Manhique, como pessoa, não emite doates.
e como é que de repente podia ele conseguir emitir um doate para um cidadão que se sente supostamente lesado. Portanto, eu achei estranho que o juiz não tenha compreendido. E depois, lendo bem a sentença do juiz, ele já não diz que é crime de desobediência, diz que ele respondeu às notificações, mas respondeu tardiamente. Claro, se respondeu tardiamente já não é desobediência, é outro tipo, é outra tipificação que tinha que se encontrar. Portanto, eu vejo que houve uma manipulação da justiça, neste caso concreto. Eu falando com vários juristas e vários até advogados, juristas que são advogados também, lamentaram bastante esta decisão. E eu, pessoalmente, lamento imenso e fico com medo que a gente ainda tenha juízes que possam decidir fora da sua consciência. E eu senti que o juiz, se calhar, estava a decidir sob pressão de alguma coisa estranha ao processo, estava a ditar, estava a comandar a consciência do juiz até decidir daquela maneira. Ainda bem que, oportunamente, o Dr. Raimundo Chambe interpôs recurso para ver se esclarece de uma vez para sempre este tipo de sentenças, que me parece bastante abusiva, e são dessas sentenças que estão a lembrar aqueles processos no tempo das eleições, em que de repente você, apresentando todas as provas da existência de irregularidade e de fraude, o juiz é capaz de dizer que as provas não são suficientes. Quer dizer, coisas assim. E eu penso que é preciso mudarmos esse tipo de juízes, é preciso termos uma justiça previsível, uma justiça serena. Eu sei que o Razak deve estar no meio de um furacão, deve haver muita gente que não gosta daquilo que ele está a fazer na cidade, ou não gosta do trabalho dele, ou não gostam da pessoa dele, mas haja modos para atacar isso, e não da maneira atabalhoada como este juiz de Camavota fez. Não, de facto, acho que nós temos estado a falar, a chamar a atenção sobre essa questão. Normalmente nos tribunais de nível distrito, continuamos a ter decisões muito esdrúxulas, muitas vezes movidos pela raiva. Eu próprio fui vítima de um abuso judicial. Então, é muito complicado perceber isso. As pessoas parece que abandonam aquele princípio da abstração entre guerra com a pessoa. Quer dizer, sim. Não é a justiça, é a pessoa. Assim. Parece que o juiz é que está ofendido. O juiz é ofendido. O próprio Ministério Público está mais calmo, o juiz que entra em estados de alma. Mas compreendemos, na verdade. Não, mas é grave. Temos que mudar isso. E eu penso que este caso é digno de ser estudado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial para ver até que ponto este tipo de ponderações, este tipo... E também, não é de ânimo leve que você condena o presidente do município capital de um país. Assim, de repente, quer dizer, por sim, por não, você... E depois nem condena o presidente, condena a pessoa, o indivíduo. Como se este indivíduo tivesse pessoalmente gerido o assunto para interesse próprio. Então eu penso que é preciso... Ainda bem que existem os recursos para juízes mais experientes e com mais maturidade. O problema do recurso é o seguinte, eu não acredito que quando o recurso for decidido, se for decidido a favor do Razak Manhique, terá a mesma publicidade que teve a condenação. A condenação voou logo. O Razak condenado, não sei quantos, há tantos anos de prisão, convertido em multa. E agora não sei se quando for a vez do recurso vai se fazer a mesma publicidade. Portanto, se calhar já conseguiram seus objetivos, manchá-lo uma vez, para depois o resto de se ver lá à frente. E eu penso que temos que ultrapassar. É muito complicado. Não é bom para o país. Vamos avançar. Ficou esta nota em relação a esta situação estranha junto do presidente do município. Vamos avançar com o nosso primeiro tema da semana, que é o resultado, para analisarmos aqui o setor empresarial do Estado. Numa semana em que o Conselho de Ministros fez descer decisões, digamos assim, revolucionárias
tanto ao nível do IGEP, que a presidente do IGEP acabou cessando funções depois de quase mais de uma década à frente da instituição. Vimos mexidas na NH, vimos mexidas no Fundo de Fomento da Habitação. E pelas informações que temos estado a colher aí, parece que este é o início de uma reorganização do setor empresarial do Estado. Mas uma das questões que o Salomão queria fazer menção aqui é que nesse setor do Estado, empresarial do Estado, muitas vezes como visto como uma mamata, de má gestão, há uma empresa que parece estar a se destacar em relação a este aparente caos que reina no setor empresarial do Estado. Ou não é por isso? Não, é que, primeiro, saudar as decisões da última sessão do Conselho de Ministros. Me pareceram bastante oportunas em termos de fazer remodelação das chefias dos conselhos de administração de algumas empresas estratégicas ou de alguns setores estratégicos da vida do Estado moçambicano, da vida econômica do Estado moçambicano. A NH, sobretudo o IGEP, que é a instituição que tutela o setor empresarial do Estado. E eu acho que se impunha uma mudança, não digo radical, mas uma mudança significativa na maneira como se olha para o setor empresarial do Estado. E a dinâmica exige que haja mudanças. E essas mudanças parece que fazem um alinhamento com um conjunto de decisões que o presidente, através do Conselho de Ministros, tem vindo a tomar, e que essas decisões eventualmente vão se refletir numa outra postura econômica do país. No meio disto tudo, houve a divulgação dos resultados econômicos do exercício econômico do ano passado pela HCB. Resultados que me pareceram bastante positivos, tendo em conta, uma das coisas é que entregou cerca de 300 milhões de dólares ao Estado, resultado da participação acionista do Estado, quer dizer, o maior acionista da HCB, e também distribuiu também dividendos aos outros acionistas. Então, a coisa boa que eu admiro... Foram aprovados por unanimidade, parece, pela Assembleia Geral. Pela Assembleia Geral. A coisa que eu gostaria de realçar é que a HCB consegue esses resultados, quanto a mim, extremamente positivos, numa conjuntura bastante atípica, uma conjuntura desafiadora. É só lembrar que está a sair a HCB de um período de estiagem que obrigou a uma grande redução da sua capacidade de produção de energia por causa da seca prolongada que se abateu sobre aquela zona e particularmente afetou a capacidade de armazenamento de água na albufeira de Caborabassa. Portanto, saindo de uma conjuntura adversa, uma conjuntura com muitos problemas, mesmo assim a empresa ainda se afirma como um pilar forte no desenvolvimento empresarial do Estado. E eu acho que é uma coisa de saudar, é uma coisa que se deve saudar, é uma coisa que se deve emular como exemplo de que nem todo o setor empresarial do Estado anda mal. Há uma parte boa que está aí. A maneira como a HCB tem vindo a ser gerida tem sido exemplar. Desde a reversão em 2007 para as mãos do Estado moçambicano, contrariamente aos receios que havia naquela altura, de que isso aqui nas mãos dos moçambicanos já de ser um caos. Dizia que os negros até a água vai acabar, né? Exatamente. Vão roubar até a água. Vão roubar, isso vai ser um saco azul e não sei quantos. Não é isso que está a acontecer. Houve lá alguns conselhos de administração, desde o princípio, em 2007, foi o Dr. Paulo Mchanga, depois vieram outros, agora está o Dr. Tomás Matola, que também está a dar conta do recado ao mais alto nível, imprimindo uma dinâmica bastante interessante e, sobretudo, enfrentando uma conjuntura que antes não havia. É uma conjuntura extremamente difícil e penso que é uma empresa exemplar a nível nacional e que deveria merecer esse estatuto mesmo
de empresa exemplar do país. E penso que o contributo que a HCB está a dar é que dá encorajamento de que o setor empresarial do Estado, bem gerido, bem administrado, afinal dá resultados. Então, oxalá os outros setores, as outras empresas, também tenham uma gestão não só eficiente, mas também eficaz, de modo a produzir resultados tangíveis para os acionistas e tangíveis para o país. Uma das coisas que por exemplo, nessa administração do Matola temos estado a ver, não estamos a dizer que as outras não fazem, mas a presença muito mais efetiva da HCB, para além da questão dos dividendos, mas a questão de responsabilidade social, vimos agora com as cheias, foi a HCB praticamente que fretou os helicópteros que serviram para o ONGD promover, digamos assim, o resgate das pessoas. Vimos também ao nível do desporto. Quer dizer, como é que avalia essa questão? O engajamento da HCB na questão da responsabilidade social, para além de produzir energia apenas, é só lembrar a construção do Hospital Distrital do Zumbo, a construção do Hospital Distrital de Moeda, a construção de muitas outras coisas a nível nacional, o apetrechamento de escolas, o Instituto Superior Politécnico de Tete, que está mesmo no Songo, e muitas outras infraestruturas ao nível nacional, onde a HCB marca a sua presença mais ou menos constante. E eu penso que é um contributo inimaginável, é um contributo omnipresente no desenvolvimento do país. Eu penso que as empresas devem servir para isso, não só para produzir resultados para o seu pessoal ou para os seus acionistas, mas também sentir-se a nível nacional o peso da existência de uma empresa importante no país. Aliás, os críticos da Mosal diziam que faltou um pouco disso por parte da Mosal. A Mosal teve aqueles programas de desenvolvimento comunitário, algumas bolsas, etc., mas a sua inclusão, a sua abrangência não chegou àquilo que a HCB tem estado a fazer. Portanto, eu penso que é o caminho que nós temos que seguir. É um bom caminho. E não só. Sim. Eu estive a ver um dos relatórios da distribuição ou da presença de moçambicanos na HCB. Todas as províncias do país têm trabalhadores dentro da HCB. Todas as províncias, sem exceção nenhuma. Há umas províncias que têm mais do que outras, mas de todas as províncias do país... Parece que é Tete que tem mais. É Tete que tem mais, mas também seguido de Maputo, Inhambane, etc. Mas tem todas as províncias, tem percentagens significativas da presença de moçambicanos numa coisa. E isto até vem calhar bem numa altura em que, por exemplo, o Parlamento aprovou na última sexta-feira a lei do conteúdo local. E o conteúdo local na HCB já está lá. E está muito conteúdo local, muita contratação de empresas moçambicanas, muita subcontratação de outros serviços fornecidos por moçambicanos. Portanto, penso que é uma empresa essencial para a vida nacional. Só para fechar esse tópico também, agora, com essas mudanças, o que espera, Salomão? Eu espero que se dinamize mais o setor empresarial do Estado. Sim. Quer dizer que as mudanças têm que ter como objetivo imprimir uma nova dinâmica, criar condições para que o setor seja mais dinâmico, seja mais rentável e traga mais resultados para o Estado e, ao mesmo tempo, que esses resultados serão, por seu turno, distribuídos por vários setores da vida social e econômica do país, ajudando na educação, ajudando na saúde, melhorando as condições de vida dos moçambicanos. Eu penso que estão criadas as condições para que essas empresas, esses setores, sejam mais dinâmicos, sejam mais proativos e, sobretudo, sejam rigorosamente bem geridos. E eu lembro-me do tempo do Dr. Maleano, quando dizia que o setor empresarial do Estado só dava prejuízo e que das empresas todas que havia, só havia 6 que podiam manter-se como setor empresarial do Estado, as outras só davam prejuízo. E na altura a gente dizia, se dá prejuízo, então privatiza ou extingue, deixa de existir.
Não vale a pena o Estado contratar pessoas para dar prejuízos. Então, se as pessoas dão prejuízo, não conseguem gerir uma certa empresa, o Estado tem que estudar qual é o futuro dessa empresa. Ou faz joint ventures com empresas de fora do país, ou cria outro mecanismo de gestão que permita a sua rentabilidade. E não apenas o Estado continuar a arcar com custos, a arcar com despesas, a arcar com prejuízos provocados por uma empresa que devia dar lucros ao próprio Estado. Exato. Então ficam aqui essas notas sobre o setor empresarial. Acho que na próxima edição podemos olhar também para outras empresas, porque estamos informados que o Conselho de Ministros parece o machado do Conselho de Ministros, ainda vai descer para outras empresas, mas o que se pretende de fato é que sejam empresas, sejam um serviço da economia, sobretudo. Então fica aqui a nota de Salomão Moé em relação ao resultado da HCB. Vamos avançar para o segundo tema desta noite, Salomão. O presidente Daniel Francisco Chapo realizou uma visita de trabalho de um dia à África do Sul, onde reuniu-se com o presidente sul-africano no meio dessa questão da xenofobia, que curiosamente, pelo menos daqui que são os dados oficiais, ainda não afetou os moçambicanos. Não, esses dados estão errados. Esses dados não estão corretos. Os moçambicanos estão a ser bem afetados. Muito. Ou é o medo? Acho que não é mesmo a ansiedade, como essa questão do desaparecimento dos órgãos. Não é isso. É o método de recolha de dados sobre moçambicanos que estão na África do Sul. O método utilizado pela embaixada e pelos consulados é de moçambicanos registrados. Mas aquelas senhoras que vendem tomate nas ruas de Joanesburgo, levam couve, levam coco daqui para lá, e levam coisas que na África do Sul normalmente nem se vendiam na rua e que vendem lá. Esses moçambicanos não são contabilizados. E muitos daqueles moçambicanos sofreram violência extrema, e até circulou uma imagem de muitas senhoras daquelas que tiveram que se esconder no mato para evitar serem presas, serem maltratadas. Portanto, a maneira como se recolhe os dados de moçambicanos na África do Sul é uma maneira muito, não é elitista, mas é muito refinada. E depois, quando a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, das Comunidades, disse que não há nenhum moçambicano afetado, isso ofendeu muita gente que está sendo afetada. Houve muitas pessoas que responderam diretamente a partir da África do Sul a mostrar os moçambicanos afetados. Até vi um cidadão muito esclarecido que vive lá, o Sr. Celso, que deu uma entrevista em direto a dizer que não. É mentira dizer que não há moçambicanos afetados. Fecham-se empresas, muitos moçambicanos ficam afetados. Fecham-se as lojas, são de muitos moçambicanos. Então, não é verdade que não há moçambicanos afetados. Agora, podia dizer que não temos números oficiais de moçambicanos mortos, agredidos. Isso é outra coisa. Não ter número não significa a ausência deles. Então, é como você fazer teste de malária e não se apanhar malária enquanto você tem malária. Não quer dizer que você não tem malária. Quer dizer que não se apanhou malária naquele teste. Mas você pode ter malária. Isso já aconteceu muitas vezes, até comigo. Fazer teste de malária, não acusar, mas eu sinto malária. E mais tarde acusar. Portanto, não pode dizer que não há moçambicanos afetados na África do Sul. Há muitos moçambicanos, milhares de moçambicanos afetados. Não é possível afetar-se todas as nacionalidades e não se afetar moçambicanos. Por quê? Moçambicano é especial, não é afetado. Por quê? Se estamos a ver moçambicanos a fugir, ainda na minha aldeia chegaram dezenas de moçambicanos que fugiram porque foram batidos, saíram a pé até Ressano. Então outros saíram a pé até Ponta do Orco. Portanto, há moçambicanos afetados. Essa afirmação está errada. 2. A ida do presidente foi positiva. Há gente que está a dizer que o presidente diz que foi a convite do presidente da África do Sul. Não devia ser assim. Como é que devia ser? Como é que um presidente pode ir a outro país sem ser convidado pelo chefe de Estado, pelo seu homólogo daquele país?
qualquer presidente da República ou qualquer monarca que venha aqui ao país tem que vir a convite do chefe do Estado moçambicano. Você não pode invadir a África do Sul, alegadamente porque os moçambicanos estão a ser batidos. Mesmo querendo ir, tem que informar as autoridades locais convidar. Exatamente. É uma questão de prática diplomática. Você tem que se fazer convidar. Sim. O presidente fez-se convidar nesta altura crítica, que era para discutir os problemas ainda quentes. Mas não há outro mecanismo do presidente apanhar avião aqui, desembarcar no aeroporto qualquer na África do Sul e ser recebido sem ter informado ou sem ter sido convidado. Se ele fizer isso, o chefe de Estado da África do Sul também pode não recebê-lo, pode viajar, pode fazer outras coisas. Um chefe de Estado não vai a um país onde não é convidado, não é bem-vindo. Pois o seu homólogo não está à espera dele. Não é possível. Não é possível. Portanto, há essa análise diplomático. Há essa análise de pessoas que dizem que o presidente devia ter ido lá zangar. Não. Um chefe de Estado não pode ir zangar num outro país. Não se faz isso. E também há pessoas que estão a perguntar, diferentemente dos outros que tomaram posição pública, cuidado com essas posições públicas. Algumas não são verdadeiras. Por exemplo, circula aí na internet que Botswana tomou medidas, até cortou energia à África do Sul. Botswana não tem energia para cortar a África do Sul. Botswana depende da energia da África do Sul. Quem deve cortar a energia ao Botswana é a África do Sul, não é Botswana que corta a energia à África do Sul. Botswana não produz energia. Então, há coisas que se dizem, essa coisa das redes sociais, que são totalmente enganosas. E há uma posição, por exemplo, que diz que o governo da Nigéria cortou relações diplomáticas. Aquilo que está ali naquela notícia, eu já vi exatamente o mesmo texto há 4 anos atrás. A dizer que o governo da Nigéria corta relações. A mesma coisa, o mesmo texto. Tipo de texto, tipo aquele sobre Traoré, que exato. Esses textos, quando passarem isso, vão ser guardados. Sim. Daqui a 3 meses voltam a sair. Portanto, não é assim que nós temos que analisar o problema. Nós temos que analisar o problema na perspectiva de que, há moçambicanos que estão a sofrer na África do Sul. Aliás, alguém dizia que um sul-africano que fez uma análise muito interessante, a dizer que na África do Sul não há xenofobia, há afrofobia, porque as pessoas vítimas de ataques são os africanos. Os chineses, que são em número maior que os africanos, os alemães, os ingleses, os libaneses, os israelitas, não são atacados. Então, não é xenofobia, que seria uma fobia em relação ao estrangeiro em geral. É uma afrofobia. É aquela coisa de que este é preto, logo, se não é daqui, vem aqui roubar. Estamos a disputar mais ou menos os mesmos empregos, lá embaixo, o mesmo comércio, quer dizer, aqueles que controlam a economia sul-africana estão intactos. Então, outra coisa que é preciso termos em conta os sul-africanos estão errados ao fazer isso, mas os sul-africanos têm problemas muito sérios. Os sul-africanos têm quase 30% da população economicamente ativa desempregada. E aquela população está desesperada. Uma das soluções não é você sair daqui, ir zangar na África do Sul, porque estão a maltratar moçambicano. Uma das soluções é você criar condições para que o moçambicano não tenha o apetite de ir à África do Sul, porque tem ocupação suficiente aqui dentro do país. Nós temos que ter condições aqui para reter a juventude moçambicana, reter a mulher moçambicana, reter o adulto moçambicano para não pensar em emigrar para a África do Sul à procura de emprego básico, coisas pequenas. Muitos moçambicanos que saem de Gaza, saem de Maputo, saem de Inhambane, na África do Sul estão aqui em Comate Porto, outros a pastorear gado. Gado que nós temos cá. Quer dizer, nós temos que criar uma ocupação efetiva das pessoas aqui no país para que não pensem que a solução dos seus problemas só podem encontrar na África do Sul. Aliás, quem vai para cá, há muito comércio de carne aqui na África do Sul. Sim. Encontramos a função dele assar carne. Assar carne. A mesma carne que se assa. Assar de magulho. Em qualquer sítio. Portanto, nós temos que criar aqui
não só aqueles empregos muito formais, mas haver muita criatividade através desses projetos. Por exemplo, tem Impondera, que esses... É uma questão da agricultura, Salomão. Exato. Eu não sou especialista, mas vamos ver uma coisa. A terra de Ressane e logo a seguir a fronteira, parece mesmo. É a mesma coisa. Mas quando nós atravessamos deste lado, encontramos o verde, a agricultura mecanizada. Deste lado é mato, são pedras. São pedras e queimada descontrolada. Então, nós temos que organizar o nosso país. O nosso país não pode viver de musculatura contra os outros. Acompanho muitos colegas nossos, muitos moçambicanos, que estão zangados com o governo porque o governo não está a agir, não está a bater aqueles... Nada. O governo, a melhor forma de agir é organizar a economia nacional para que os moçambicanos não tenham necessidade de ir encher a África do Sul à procura de coisas básicas. Trabalhar para ganhar 100 rand. Porque, na verdade, aquilo também é um sintoma do falhanço das nossas políticas públicas deste lado. Deste lado, dentro dos nossos países. Exatamente. Sim, os países têm que se organizar. Então, não podemos a África do Sul não está correto ao fazer violência contra os estrangeiros, em particular contra os africanos. Está errado. Não é isso que deve ser. Mas nós também estamos errados em ficar na expectativa de que é a África do Sul que vai resolver os nossos problemas. Os problemas de Moçambique têm que ser resolvidos pelos moçambicanos. É verdade que nós apoiamos o ANC, mas essas memórias... Esse discurso não essas enche barriga. Essas memórias Sim. não perduram. Sim. Não perduram. É como dizer hoje, vocês estão a fazer isto, não sabem que o Frei Lima é que vos libertou do colonialismo. Ninguém se lembra. Colonialismo, você que se lembra porque esteve naquela altura, mas as pessoas nem sabem o que é o ANC. As pessoas não estão preocupadas com o ANC, não estão preocupadas com o emprego que não tem no dia a dia. Que está nas ruas, Salomão, nasceu depois de 94, depois de Exatamente. 92, 90 com o fim do apartheid. Exatamente. Tem 30 anos, 20 anos, não tem nem memória do apartheid. Não tem nada. O grande problema que eles têm sendo na sua vida é que o governo sul-africano não consegue, de facto, resolver os graves problemas econômicos da África do Sul. Isso é e olha nos seus pares, digamos assim, africanos, como sendo parte do problema. Exatamente. Mas o problema que eles apresentam lá, também nós temos aqui. Sim. A gente diz que em Nampula só os tipos da Somália é que abrem negócio. Sim. Os burundeses é que abrem negócio. Mas há negócio que eles vêm abrir onde eu estou há muito tempo, não estava a ver a oportunidade de negócio. Quer dizer, eles abrem, porque tem outro tipo de preocupação, uma perspicácia, uma outra visão, para descobrir negócio onde eu não estava a ver negócio nenhum. É como na África do Sul. Muitos estrangeiros que chegam na África do Sul inventam um negócio que os sul-africanos não estavam à espera que fosse negócio. Então, isso tudo é complexo. É preciso criticarmos a África do Sul, mas também olharmos mais internamente para nossas políticas que estão a falhar em oferecer condições de retenção das pessoas no país e não terem necessidade de emigrar para coisas banais, para ele ter um emprego onde ganha 100 rands, 150 rands, que não é nada ao fim do dia. Exato. Salomão, vamos avançar então para o nosso intervalo. Creio que este tema vai exigir mais desdobramentos nos próximos dias, em função da situação, né? Portanto, fica aqui a nota de voltarmos a discutir esse tema nos próximos programas com o Salomão Moiano, em função da evolução que este tema for a oferecer. Vamos então obedecer o nosso intervalo, voltamos na segunda parte, onde vamos olhar também para a crise dos combustíveis. Até já. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa Semana com Salomão Moiano. Salomão, nesta segunda parte vamos olhar para a crise dos combustíveis. A crise continua, o governo teve que
anunciar. Pareceu ali que fez uma gestão até o limite, mas tiveram que fazer essa revisão dos preços dos combustíveis. Mas, estranhamente, o combustível continua a não chegar nas bombas, apesar de ouvirmos na TVM quase todos os dias a dizer que tem muitos navios que estão a descarregar tantos litros. E na última sexta-feira, por exemplo, muitas instituições não trabalharam, dispensaram os seus trabalhadores porque não há transporte público, não houve transporte, pelo menos aqui na cidade de Maputo, e as bichas continuam lá. O que é que está a acontecer, Salomão, com relação a isso? Bom, eu espero que a situação se regularize, Sim. porque de facto eu parando em algumas bombas na sexta-feira, onde também queria diesel, mas não consegui. Algumas pessoas estão a dizer que se calhar a partir da segunda-feira, amanhã, Sim. é que vão introduzir o combustível do novo preço. Então, parece haver uma questão de acerto de contas lá na origem, onde eles levantam o combustível. Parece haver um combustível que foi levantado ao preço anterior e que não deveria ser vendido ao novo preço. E algumas bombas acho que optam por não, quer dizer, fazer de contas que estão a vender esse combustível, mas o combustível continua guardado. Para quando chegar a altura dizer que já esgotamos aquele estoque do antigo preço, então vamos vender ao novo preço, mas o mesmo combustível retido e guardado anteriormente. Eu espero que tudo isto, se não se normalizar dentro de 5, 6 dias, então há de haver um outro problema mais grave do que apenas a questão do preço. Porque, de facto, o preço, por exemplo, do diesel de 116 meticais aqui na Zona Sul, bom, em Tete é 120 e tal, 125, 122, noutra zona do país é mais caro. Eu acho que esse preço se aproxima um bocadinho ao preço a que os revendedores ambulantes praticavam. Praticavam 125 o litro, 125 meticais o litro, 130 meticais o litro. Agora, se é 116 para 125 é quase igual. Portanto, já não compensa você assambarcar combustível para ir vender em outro sítio. E eu espero que dentro do máximo 5 dias haja regularização do mercado e haja abastecimento regular de combustível. Mas neste momento, até este momento, a situação continua tensa, continua prejudicial à produção e à economia do país, porque as pessoas não estão a conseguir trabalhar. Claro que quando se regularizar o abastecimento do combustível, há de se levantar outro problema do preço do chapa, do preço dos alimentos, dos preços de tudo aquilo que é transportado com esse novo combustível elevado. Então, há de haver o problema, é preciso acertar com o setor do transporte público, com o chapéu. Parece já uma ideia do próprio Ministério do Transporte e Logística É preciso ser para muito subsidiar, rápido. mas no Exato. passado, essa situação dos subsídios Não deram serviram para enriquecer algumas pessoas dentro dessas associações, mas que de facto não resultou. Pelo contrário, o próprio FMI depois veio dizer que foi um erro aquele tipo de subsídio. Então, é preciso que se estude soluções um pouco sustentáveis no meio de tudo isso. O que é que se vai fazer? Claro que o transporte público vai subir. Agora, é preciso estudar uma solução para que não suba tanto, porque vai subir, sempre vai subir. Os chapéus vão subir, o preço de produtos alimentares há de subir, porque o transporte deles de um sítio para o outro há de ser através do combustível. O combustível é esse que subiu de preço. Então, eu penso que neste momento é preciso uma grande engenharia financeira, uma grande engenharia de gestão para que haja o controlo dos limites máximos dos preços. É preciso controlar os limites, é verdade que há de haver subidas, mas é preciso controlar os limites e saber se esses limites conseguem garantir alguma estabilidade social
algum ambiente de paz social para que as pessoas continuem a trabalhar, para que as pessoas continuem a fazer alguma atividade para o desenvolvimento nacional. Salomão, há uma questão que eu queria colocar. Em 2006, creio que foi isso, 2006 ou 2008, tivemos também crise financeira internacional, que 2008 dispararam os preços. Eu lembro de conselhos de ministros a reunirem, dizer que agora vamos passar para a produção, fomento da produção interna, evitar a exportação, misturar o trigo com a mandioca para baixar as importações de trigo. Vamos também produzir a jatrofa para produzir o biodiesel. Uma série de ideias e políticas foram colocadas. Eu até lembro os ministros que andavam com aquela plantinha de jatrofa. Tínhamos encontrado a fórmula para fugir do Estreito de Hormuz, digamos assim. Mas quando a situação baixa, praticamente esquecemos. Desta vez, acha que vai ser diferente, Salomão? Porque essas ideias do pão, essa ideia de cada um ter a sua hortinha em casa para baixarmos as importações. Não. Como é que olha para esta questão? Não, nós temos um problema na governação. O problema que nós temos da governação é de governação episódica. Quer dizer, políticas episódicas. Quando sentimos o aperto. Surge uma ideia e todos nós pensamos que aquela ideia é que vai salvar a pátria. Então todos vamos atrás dela. Falamos da Revolução Verde e depois o que está verde neste momento é o capim, porque choveu. O capim está verde em todo o país, mas não tem lá nada, não tem milho, não tem isso, não tem aquilo, com agravante de couve cheias há pouco tempo. Então, eu penso que nós temos que, como dizia um amigo meu, que nós parece que estamos a fazer improvisação na governação. Estamos a governar de forma improvisada, em que chega um esperto, vende uma ideia, toda a gente corre atrás da ideia. Chegou alguém, falou de sustenta, e sustenta de ser a salvação do país. Chegou alguém, já não fala de sustenta, há de inventar outra coisa. Agora há um novo programa de 2 mil milhões de dólares para a agricultura que vai ser implementado. Exato, mas que se implemente, que comece a ser implementado. Porque nós, e depois é um programa, se calhar vai terminar o mandato a falar-se da existência do programa e dizer que está em curso, mas você não cruza com ele no caminho. Você vai ao campo, não vê a mostra de que aqui há um programa que está sendo implementado. Então, está sendo implementado no país e você também vive no país, mas não sente, não se cruza com esse programa no terreno. Portanto, eu penso que é preciso nós optarmos por soluções sustentáveis e não soluções episódicas, soluções temporárias, soluções que até têm muita cobertura jornalística, mas não resolvem os problemas a longo prazo. Então, temos que entrar. Agora, há uma coisa interessante. Nós temos que organizar a produção. A nossa produção não está estruturada. No nosso campo, na agricultura, não há nenhum apoio para a organização e assistência dos produtores. Não há apoio. Não há. Nós vimos aqui um exército, diziam que é o exército do combate à fome, os não há. Eu digo isso, eu estou na agricultura, não há apoio. Fertilizantes, tratores, tudo aquilo não vai para onde? Não sei, eu também vejo no jornal e na televisão, mas eu nunca cruzei com aquilo. E eu não sou um agricultor que apenas fica lá em Taninga, eu viajo pelo país, vou em missões, outras missões, e tento ver o que está acontecendo em outras províncias, não há nada. Os agricultores estão a produzir da mesma forma que vinham produzindo nos anos 70, nos anos 40, nos anos 50. Não há mudança de... Vai a Murumbala, que é uma zona que produz muito milho, vai a Gorongosa, que produz muita mapira, muita mexoeira e muito milho. Vais apanhar que aqueles camponeses produzem da mesma forma que os seus bisavós produziram. Essa coisa de que há programa que nunca ouviram falar, mas estão a produzir muito. E a gente nem tem capacidade para ir comprar e colocar onde é mais preciso. Mas produzem.
dependendo da chuva, naturalmente, mas produzem muito. Vai aqui, a zona de Chimoio, muita produção. Aqui mesmo, na zona de Inhambane, muita produção. Vai àquela zona de Chimunda, muita produção que está acontecendo. Agora, mas onde é que está o programa? O programa está no Ministério. Os nossos programas começam e terminam nos ministérios. O programa está no Ministério. A contratação de técnico no âmbito do programa X, programa tal, mas nunca sai do Ministério para o campo. No campo, os extensionistas estão aí à deriva. Não tem combustível, tem moto, mas não tem combustível. Alguns não têm salário, não sei quanto tempo. Não sei. Salomão, há uma outra questão que eu queria te colocar nesse quadro. Não temos nada no campo. Vocês são mais velhos, por exemplo. Eu sou neto, eu sou filho de professores, mas os meus avós eram agricultores. Exato. Conseguiram construir casas de alvenaria através da agricultura. Yeah. Agora não se consegue. Como é que isso? Explica-me lá. Aquele tempo. Sim. Como é que isso funcionava? Funcionava da seguinte forma. Sim. Era a combinação de uma agricultura sustentada por uma rede de cantineiros. Cantineiros eram indivíduos. Tinham lojas lá nas zonas rurais. Podiam ser brancos, indianos, ou mestiços, ou preto mesmo, que tinham uma loja no campo e tinham uma rede de agricultores que, quando produzissem, vendiam toda a produção a ele. E até ele ia visitar as machambas daqueles camponeses que se alimentam da sua loja. Ele ver a produção, como é que está. E as pessoas podiam adiantar vales para levantar comida, levantar roupa para os filhos. E no fim, por exemplo, nas zonas de Manjacás e outras onde havia castanha de caju, havia cantineiros. A minha castanha é para aquela loja, é para aquele cantineiro. E aquela castanha contribuía para melhorar extremamente a vida das pessoas. Aquilo dava dinheiro, era vendido, era transformado em dinheiro. O milho que nós levávamos de Taninga até Chinavane para ir vender, andar de carroça de bois, para ir entregar sacos e sacos de milho e voltar com dinheiro. Os pais depois iam de bicicleta levantar o dinheiro, comprar, fazer rancho, fazer muitas coisas, construir casas de alvenaria. É assim que se vivia no campo. Havia uma rede fixa de comercialização. Hoje em dia, como é que se faz a comercialização? Vem um bendal e leva, vai embora. Vai para Malawi, vai para onde? Vem um somaliano, um indivíduo qualquer, a semelhança do que cria problema de xenofobia na África do Sul. Aqui também um dia deve haver xenofobia. Porque, vem um estrangeiro, comprou tudo e foi embora. Desapareceu. Aquela que comprou, levou e foi. Até deixa um rastro de fome ali com aquelas comunidades. Tu não tens nenhum apoio dele na altura em que tu precisas. Tu só tens o dinheiro dele quando tu estás com milho para vender, ou estás com um produto para vender, milho, mandioca, gergelim, seja o que for, mas também ao preço que ele é que dita. Há um preço de referência fixado pelo governo, mas ele é que chega e diz: o meu preço é este. E você está à procura de mercado, está à procura de entregar, porque também o governo que fixa o tal preço de referência não cria condições nem de estrada, nem de nada, para o próprio governo ir comprar. Mas não tinha se inventado aqui bolsas de mercadorias, até cílios. Não funciona, não funcionou. Por quê? Porque as nossas políticas dependem do quinquênio. Ouvi uma deputada na Assembleia na sexta-feira a dizer que, oxalá, essas leis que estamos a aprovar não venham criar empresários quinquenais. É que temos tido também. Empresários quinquenais. Muda o governo, também muda os empresários. Muda o tipo de empresário. Os cantineiros não mudavam. Ficavam ali toda a vida. Ficavam ali, dormiam na loja, ali mesmo, na aldeia. A zona, você sabia que o meu cantineiro é aquele. O meu milho é para vender aquele. A minha produção é para... E quando houvesse infortúnios e intempéries, cheias, aquele cantineiro acreditava que na outra época vamos ter época melhor. E continuava a apoiar o agricultor. Podia dar semente, podia dar outras coisas. Agora, nós primeiro escangalhamos a rede de comercialização no campo. E depois criamos novos atores de comercialização. Indivíduos estranhos. A zona chegam, compram.
vais a Mogovola, já apanharam indivíduos que nunca viste na zona, vêm comprar castanha de caju, porque tem caminhão ali, tem isso, aquilo. Compra e vão embora. Você não sabe quem são. Até criou-se aqui empresário das cotas. Exato. Ele nunca visitou o único campo, mas ele tem a cota que... Exatamente. Então, eu penso que nós temos que organizar ele o país. vende a cota, nem é ele que vai comprar. Ele só tratou o documento aqui na capital por vias, maneira, como se diz, depois se entrega o bengala para comprar. Então, nós temos que organizar isso. O país não pode continuar num microcosmo aqui de decisões bonitas, mas no terreno é outra coisa. Então, as decisões que estão a ser tomadas têm que chegar lá onde está o último beneficiário delas, que é o produtor, que é o trabalhador, e o produtor sentir incentivo. Por exemplo, vamos lá, os produtores de carne suína, por exemplo, quando há peste suína africana, morrem todos os porcos. O que é que acontece no nosso país? Nada. O governo está a lamentar. Mas aqui na zona, quando há uma eclosão desse tipo de peste suína africana ou febre aftosa para o gado bovino, o Estado indemniza. O Estado cria um fundo para aquele agricultor ou aquele criador ter meios de se levantar. Aqui em 2017, aqui na Zona Sul, houve uma epidemia de gado, uma doença chamada teleriose que dizimou milhares de cabeças. O que aconteceu? Alguns grandes criadores deixaram de ser criadores até hoje, nunca mais foram apoiados. Até hoje não queriam mais nada. Alguns foram levantando, criaram uma cabeça aqui, outra acolá. Primeiro, a assistência veterinária é quase inexistente. A assistência organizada pelo Estado é inexistente. 2, cada um está a deixar da sua maneira. Só quando você tem muito gado é que vai receber visita do governador, visita do secretário de Estado, visita presidencial, visita dos deputados, para vir dizer que não, estamos aqui a incentivar o tal criador. Mas quando você tem um problema, não vem ninguém. Então, eu penso que nós temos que mudar a abordagem. Temos que mudar muita coisa aqui, muita maneira de olhar o país. O país não pode ser uma reunião do Conselho de Ministros, uma conferência no Centro de Conferências João Quixano, uma reunião ali, quer dizer, andar de uma reunião para outra, depois dizer que o país está a andar, porque já frequentei 5 reuniões esta semana. Não, o país não está a andar. O país não está aí nas tuas reuniões. O país está lá fora. Só para fecharmos esse tema, Salomão, é uma reflexão também que eu queria ouvir a sua opinião. Salomão, o Zimbábue, por exemplo, esteve mal. Mas nos últimos anos, o Zimbábue está a exportar milho. É que o Zimbábue até mandou milho no tempo das cheias para este país. O próprio presidente, quando é visitado, leva os presidentes para a farma dele. Para ir ver o milho agora, dele. Tem 600 hectares de milho e tem não sei quantos milhares de hectares de gado. E tem uma série de coisas. E tem irrigação. Ele introduziu um sistema de irrigação nas machambas dele, de Munangago. Tem homens lá a trabalhar, dia e noite, a fazer irrigação, a criar produção. Mas uma produção que quando vende muita coisa, milhares de toneladas. Isso é exemplo de que o país se preocupa com coisas como... E depois, faz ele, também tem outros vizinhos, que nem são presidentes, são cidadãos normais, que também estão a fazer. Então, isso aqui é uma rede. O exemplo vem de cima, é uma mentalidade. É uma mentalidade. Exato. Falta-nos um pouco de mentalidade. Nós não temos isso. Nós não somos de produção. Nós somos de comércio. Nós somos um país de comerciantes. É para de trocar dinheiro, o câmbio está quanto aí, é para liga lá para ali. Nós somos produtores. Zimbábue tem cultura de produção. Mesmo essa coisa do ouro que nós andamos, garimpeiro. Zimbábue, o governo compra ouro. Organizou-se. Organizou-se para comprar todo o ouro dos garimpeiros. Os garimpeiros de Machipanda, daqui de Moçambique, entram no Zimbábue para irem vender ouro. Porque é mais fácil vender lá. Porque sabe que tem mercado garantido, ganha um bom dinheiro e vão embora. Aqui não, você tem que andar escondido. Esconder o ouro, porque senão vamos apanhar, a polícia vai me arrancar. Não, no Zimbábue a polícia não te arranca. Tu produziste, onde produziste não interessa. Entrega a um serviço próprio, que tem sucursais nas províncias, nas zonas onde há ocorrência de ouro ou de outros minerais.
vende ao Estado. O Estado do Zimbábue, neste momento, a moeda do Zimbábue, que está sendo introduzida em substituição do dólar americano, chama-se ZiG. ZiG quer dizer Zimbabwean Dollar, Zimbabwean Gold. É ZiG, Zimbabwean Gold. Por quê? Porque o Zimbábue tem uma grande concentração, uma grande acumulação de barras de ouro no Banco Central. Onde é que apanha ouro? Compra nos próprios garimpeiros. De Zimbábue, de Moçambique e de outros países que entram lá para vender. O Zimbábue compra. Então, é um país organizado. O problema é muito mais profundo, não é cultural. Não, nós temos uma maneira de fazer, e nós, cada ciclo de governação, temos uma expectativa. Por exemplo, nós todos os dias estamos a olhar Chapo sozinho não vai conseguir resolver o problema de Moçambique, porque nem foi o Chapo que criou todo o problema de Moçambique. O problema de Moçambique é anterior, se calhar, ao nascimento do Chapo. Então, nós temos que sentar como país, organizar este país, haver coragem de cortar algumas minhocas que andam na cabeça das pessoas. Quer dizer, você recebe visita de um dirigente que já vem com ideias preconcebidas. Chega ali, alguém fala, não é esse o tema hoje, é isso. Quer dizer, coisas assim muito artificiais. É uma governação artificial. É uma governação para preencher uma agenda, para preencher um formulário. Não pode ser. A governação tem que ser concreta. Os administradores de distrito têm que ter tempo de sentar, chegar lá num tronco, sentar. E poder, Salomão. E poder, mas primeiro atitude. Temos que ter atitude. Os governadores têm que deixar de ir com delegações enormes para uma aldeia e que essas delegações só andam a atrapalhar a aldeia. Vai com números necessários. Sentar, ouvir as pessoas. E depois de ouvir as pessoas, tomar decisões. Não pode, quer dizer, recebe uma visita, você fala de um problema, é porque nós não temos dinheiro. Então vem fazer o que se não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro. A população não tem dinheiro, o governo também não tem dinheiro. Agora, o que o governo vem fazer? Vem me dizer a mim que não tem dinheiro? Então não vinha. Então, essas coisas, eu penso que temos que mudar muito, aqui temos que trabalhar muito. As consequências disso é isto, combustíveis, falta disso, falta de coisas que nem deviam faltar. Mas só faltar por causa da nossa forma de organização. Exato. A organização do país, a organização da economia, a organização de tudo, a organização de todos os setores. Exato. Salomão, vamos avançar então para o nosso intervalo. Voltamos à terceira e última parte do nosso programa, onde vamos responder às questões dos nossos internautas. Até já. Estamos de volta então para a terceira e última parte do nosso programa Semana com Salomão Moiano. Nesta terceira parte, Salomão Moiano vai responder a algumas questões que foram colocadas ao longo da semana. A nossa produção escolheu essas questões. Então vamos neste momento avançar para a rúbrica Salomão Responde. Então, Salomão, creio que vamos avançar para o nosso internauta Antônio Uana, porque essa questão primeira já foi respondida em relação à xenofobia, que foi abordada ao longo do nosso programa. O Oscar Simão Tsambi, nós vamos responder essa questão, porque o Salomão falou sobre ela. Vamos avançar então para, agradecemos entretanto o internauta Oscar Simão Tsambi, mas vamos avançar para a questão colocada pelo Antônio Uana. Quer saber de Salomão, por que quando o governo quer dar salário aos dirigentes, faz câmbios ou comparações com outros países, quando é para beneficiar a base, dizem que a nossa economia não permite pagar mais. Esse discurso eu ouvi na altura sobre os salários da LAM, da GNH, dizendo que tem que estar ao nível dos homólogos da região. Sim. Como é que olha para isso? Mas é caricato, hein? Veja lá, homólogos da região. Sim. Na altura, a LAM tinha 2 aviões.
os seus homólogos da região tinham 100 aviões. Quer dizer, um PCA de uma empresa com 2 aviões ganha o mesmo que um PCA de uma empresa que tem 100 e tal aviões. Então, não pode ser. Nós temos que fazer os salários à medida da nossa dimensão ou da nossa pequenez. Não vamos andar a querer imitar só no salário a região. Temos que imitar a região na eficiência, na produção e na capacidade de organização. Então, nós não vamos, por exemplo, acho que a delegação da Ethiopian Airlines está aqui em Moçambique, não vamos querer ser como a Ethiopian Airlines porque o PCA ganha não sei quanto, mas ganha tanto. Quantos aviões? Tem 130 aviões. E você não tem nem 10, nem 5. Mas quer ganhar mesmo com aquele, não pode. Então, esse é um defeito. A mesma coisa eu vi agora, quando se anunciou na última sessão do Conselho de Ministros os combustíveis, os novos preços. Ia dizer que temos esses preços, mas ainda são os mais baixos da região. Não pode dizer isso. Os mais baixos da região, e o salário mínimo de Moçambique é o mais alto da região, é o mais baixo também da região. Portanto, os salários, os combustíveis, os preços dos combustíveis, são pesados, tendo em conta o salário de Moçambique. Não pode andar a elogiar o país porque não aumentou muito como na África do Sul. Mas o salário que se ganha em Moçambique não é o mesmo que se ganha na África do Sul. O salário que se ganha em Moçambique não se ganha no Botsuana, nem se ganha no Zimbábue, que está mal, que tem problemas econômicos, mas que consegue, conforme vimos, consegue superar. Portanto, nós temos que abandonar isso. É uma crítica justa do telespectador ou do internauta. Não é correto andarmos a comparar o país com os outros, quando os outros não têm o mesmo rendimento que o povo moçambicano tem. Então, é nesse sentido. Está errado. Vamos avançar para outra questão. Fernando Boco, é a questão do gás, Salomão. Essa questão, Moçambique, como é que o gás natural veicular também subiu? Se este é extraído no país e procede na África, eu quero perceber mais ou menos. Porque essa questão do gás tem estado no centro de grande debate. É difícil explicar a alguém, por exemplo, da província de Inhambane, que dizem que ali está-se a produzir o tal gás, mas não tem acesso a gás nem para a cozinha, não tem acesso nem para o custo para converter estas viaturas para esse gás é muito alto. É muito alto. Como é que nós podemos, de facto, explicar ao moçambicano que nós produzimos gás? Se as pessoas não sentem no seu dia a dia? Não, isso tem que estar nos contratos. A maneira como se elabora os contratos. Os contratos fazem aquilo que fazem. Você fez um contrato para exportação de gás. Ele explora, exporta. Não deixa nada. Tem um contrato de utilização local do gás. Produz-se o gás e vai se utilizando pouco a pouco. Mas tem que haver um investimento para a transformação. E para, por exemplo, este gás natural veicular que está a falar, é produzido em Moçambique, mas é transformado na África do Sul. Não vai ser barato. A viagem que vai fazer de Moçambique para a África do Sul e ser transformado lá e voltar, não fica barato. Para ser barato, tinha que ser transformado no local da produção, ou perto do local de produção. Ser produzido em Inhambane, ser transformado em Inhambane, o mais tardar, o mais longe pode ser em Maputo, transformado e utilizado. África do Sul, é segundo. Agora, se vai para a África do Sul e depois vem para Moçambique, claro que vai custar muito. Vai ser igual a um gás importado. Então, ainda não acertamos nesta questão da utilização eficiente dos recursos naturais para o benefício do país. E, se calhar, com essa legislação que está-se a discutir no Parlamento, chegamos lá. Mas, neste momento, a maior parte, o maior beneficiário dos recursos naturais moçambicanos são entidades externas, não é o povo moçambicano. Quando é que vamos chegar, por exemplo, nós ouvimos que nos Kuwait as pessoas não pagam combustível, não pagam impostos. O que aconteceu? O que tem lá de especial? Porque essa discussão... Eles assinaram contratos que permitiam uma transformação local. Não permitiam. Por que não permite? Não, agora é que estou a ouvir uma lei que vai obrigar a transformação de recursos naturais. Mas não havia essa lei. Então, se um investidor vem a Moçambique, quer investir na área de rubis
E ouve dizer que, ou já lê a legislação, diz que não, eu tenho que transformar os rubis em Moçambique. Então uma das coisas que ia fazer em Namanhumbiri era instalar uma fábrica de transformação de rubis. Não carregar o rubi de Namanhumbiri para meter no barco para serem transformados na Austrália ou em Singapura. Transformava aqui. Mas não existe essa lei. Nós temos o Botswana aqui que transforma. Porque Botswana tem uma lei, uma norma já dos anos 60 que dizia, por exemplo, a De Beers, que é o maior investidor da área dos diamantes, que o governo de Botswana tem 50% nessas operações todas. O governo, o Estado do Botswana tem 50%. 50%, mas vocês não têm know-how, sim, mas temos o diamante. Não temos know-how, mas o diamante é nosso. O recurso é nosso. Nós temos 50%. Você tem know-how, você tem E não só 50%, mas também admite o pessoal local. Treina o nosso pessoal. Então, mas isso vem legislado. Nós nunca legislamos assim. Agora é que estou a ver esta coragem que é tímida, dizer 15%, estamos a ir lá. Oxalá consigamos chegar. Mas é bom que nós tenhamos coragem de dizer claramente. É que, veja lá uma coisa, não sei se foi o presidente Samora que diz assim, sabem que nós temos petróleo em Moçambique? Sim, temos muito petróleo, temos muito gás, mas não é oportuno começarmos agora a desviar as nossas atenções para isso, porque vai nos distrair, vai nos dividir, há de haver guerra, há de haver conflitos. Por quê? Porque não estamos preparados. Estava a dizer isso nos anos 80. E é verdade. Há momentos que você pode dizer assim, aqui, se você quer o meu grafite, transforma aqui. Se não transforma, então não leva, deixa. Há de vir o outro que quer e vai transformar aqui. Então, há de haver um que vai dizer, para Moçambique não presta, porque está a dizer que eu tenho que transformar lá. Eles nem têm energia fiável, nem têm isso, nem têm aquilo. Mas há de vir o outro com outra mentalidade que vai dizer, não, faz sentido. E vamos trabalhar. Então, eu penso que é nessa perspectiva, nós temos que ser firmes, mas não é só firme este governo, e vir outro governo revogar isso tudo, dizer que não, deixa eles levar. Não pode ser assim. Por que nós não temos uma agenda do país de 15, 20, 30 anos? Qual é a dificuldade? Se calhar a dificuldade é de fazer um diálogo igual a esse da COT, mas um diálogo nacional, não inclusivo no sentido de organizar eleições apenas, mas no sentido de organizar o país. O que é que Moçambique quer? Onde é que Moçambique quer chegar? Em quanto tempo? E o que é que precisa para chegar lá? E isso ser sufragado a nível, não sei, de conferência nacional ou de uma cimeira nacional e ser agenda nacional de Moçambique. Moçambique não tem agenda nacional. Cada governo que chega tem a sua agenda quinquenal. E pensam que são os únicos iluminados que conhecem o que o moçambicano quer. E quando chega outro governo, passa o primeiro quinquênio a revogar aquelas decisões do governo anterior. Porque é incrível que o Moçambique conversa com muita gente, mas quando chega no governo, passam a ser os únicos iluminados. Parece que descobriram. As únicas pessoas que pensam são eles. Exatamente. É por isso aquelas loas estão de saudar o ministro, o presidente. Não conseguimos discutir uma agenda do país. Uma agenda do país. Porque... o saber os 50 pés no Conselho de Ministros está... Eu não. Uma vez, numa reunião com o presidente News, eu disse que, sabe, Sr. Presidente, um dos defeitos que eu vejo neste país que o presidente Guebuza quis corrigir, mas também depois entrou na onda. Quando ele fez aquele Conselho de Ministros alargado, que levou 4 dias aqui no Centro de Conferências João Guiz Santos, em que convidou toda a gente. Vieram os governadores, vieram os administradores, vieram os ministros que estavam, vieram os secretários de Estado, veio toda a gente, e convidou pessoas da comunidade. Sociedade civil. Então nós estivemos lá. Nós também falamos, demos opiniões. Então, e as pessoas falaram. Falou o doutor Brazão Mazula, falaram muitas pessoas. Falaram pessoas que deram muitas ideias importantes. Agora, não sei qual foi a sistematização daquelas ideias para gradualmente encontrar-se uma agenda nacional. O problema que muitos chefes de Estado no nosso país têm é de pensar que eles são presidentes do Conselho de Ministros. Dirigem o Conselho de Ministros.
Então, o Presidente da República, quando, por exemplo, precisa de um quadro para escrever uma coisa, uma vez, quando fomos a Japão, no TICAD, aquele Tokyo International Development, não sei qual, o presidente Sano fez um discurso, mas o discurso dele era um pouco fraquinho. E eu até perguntei às pessoas que estavam a fazer, estava o falecido Venâncio Massinga e outros que estavam a escrever o discurso. Escreveram lá mesmo, no Tóquio, e num quarto do hotel. E depois entrou o Yoweri Museveni. Fez um discurso que todos aplaudiram em pé. Eu perguntei, mas e o discurso do Museveni estava cheio de substância. Então eu fui ter com um jornalista uganês. E eu perguntei, mas como é que o vosso presidente é formado em que? É militar, não é grande coisa em termos de formação. Mas como é que consegue um discurso tão rico, tão profundo e tão transformador? Eu digo, não, ele quando tem uma agenda como esta, ele chama os melhores na área, os melhores economistas, os melhores pensadores, senta com ele, diz que eu preciso de um paper vosso sobre esta matéria. Durante tanto tempo eles vão trabalhar, depois trazem e discutem com ele, depois ele pega e entrega aos seus speechwriters para saber introduzir a linguagem dele, mas a matéria é aquela. Então, por quê? Porque o Museveni entende que ele não é presidente apenas dos ministros, é presidente também dos docentes universitários, é presidente de todos aqueles pensadores que estão no país. Agora, nós, enquanto continuarmos com uma visão limitada de pensar que quando você é chefe do Estado, é chefe daqueles que sentam contigo. Os iluminados são aqueles. São aqueles. Sim. Quando você procura soluções, procura ali, se não apanha ali, acabou. O país já acabou. Não pode. O país existe muito mais fora do que ali. Portanto, é preciso nós crescermos, sairmos. Por exemplo, nessa reunião do presidente Guebuza em 2005, eu tive que levantar e dizer ao ministro da Administração Estatal que estava errado. Nós estamos a distribuir, seguindo as orientações do camarada presidente, estamos a distribuir tração animal. Em Xemba já demos 5 juntas de boi. Estamos a introduzir ananás, moembe, mandamos 10 mil para a província de Niassa. Eu disse, mas eu pedi para a Laurissa, mas senhor presidente, Xemba, você só dar 5 juntas de boi. Sabe que 5 juntas são 10 bois. Um estado, dar 5 juntas a um distrito. Quantos habitantes tem Xemba? E quantas famílias tem Xemba que vão beneficiar de 5 juntas só? Isso é pensar pequeno, pá. Nós temos que pensar grande. E para pensar grande, às vezes temos que pensar para além daquilo que pensam os ministros. Porque os ministros são nossos irmãos, são nossos filhos, têm as nossas limitações, são nossos familiares. Têm as mesmas limitações que nós todos temos. Então é preciso procurar ideias para além de um grupinho. E o país tem vários grupinhos que um chefe do Estado tem a prerrogativa de convocar, ouvir este, ouvir aqueles, e juntar essas ideias e construir uma visão para o país. E muitos desses, quando saem do governo, já tornam-se críticos e esclarecidos. Tornam-se críticos, alguns, etc. Salomão, então foi assim que nós fizemos esta rubrica. Salomão responde. Então, Salomão, está tudo dito. Para a semana, esta sexta-feira, o governo aprovou uma série de leis, a Assembleia da República, propostas pelo presidente, que vão, digamos, a ser implementadas, vão mudar radicalmente, digamos, essa organização econômica do país, incluindo a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, acho que para a próxima semana podemos olhar para essas temáticas, já com os documentos em nossa posse. O fato é que foi criado, efetivamente, o Banco Nacional de Desenvolvimento. Não se sabe, parece ainda a sorte do BNI. Bom, ainda teremos que ver como é que se compatibiliza o Banco Nacional de Desenvolvimento com o Banco Nacional de Investimento. Exato. Então, para a semana ficou o prato forte também vai ser a análise destas propostas do presidente que foram aprovadas. Algumas foram bandeiras da sua própria campanha presidencial, essa questão do Banco Nacional de Desenvolvimento, a revisão da Lei de Minas que volta a criar
uma empresa nacional de Minas, quando tínhamos no passado, mas a EMEM, que depois foi desmantelada, agora deste ciclo estamos a criar de novo aquela ideia do Salomão que dizia que nós não temos consistência Não nas temos. nossas... A nossa governação é episódica. Exatamente. Agora, por exemplo, o Instituto Nacional de Minas vai ser transformado em agência de desenvolvimento mineiro, quer dizer, que fomenta, se calhar no outro governo vai voltar para o Instituto. Sim. Então, penso que ainda temos que andar. Temos um caminho. Então, fica aqui então, esse compromisso para a semana. Vamos analisar essas temáticas, sem embargo, obviamente, dos temas que ao longo da semana vão ter a necessidade de ser escalpelizados aqui pelo nosso decano. Para si, que nos acompanhou ao longo deste programa, muito obrigado pela vossa audiência. Nós voltamos no próximo domingo. Boa noite, excelente semana para si. Até lá.